Alô, Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando, aqui quem fala é Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. Hoje eu quero falar das emoções no nosso processo de despertar ou dinâmica de chama gêmea e como isso tudo influencia aí no nosso campo, tá? E antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre os meus serviços, né? Eu tenho ferramentas que podem te auxiliar aí no seu despertar de consciência. Então, eu tenho mentoria online, se você precisa conversar, não tem com quem conversar, porque o despertar é muito maluco, né? Muitas coisas acontecendo, me chama que a gente conversa. Tem o registro acástico para você descobrir algumas questões aí do seu inconsciente. Tem a apometria, que é uma limpeza mais profunda, né? Que vai atuar nos seus chakras, nos seus corpos sutis. E se tiver alguma coisa em desequilíbrio, eu passo para vocês, tá? Divórcio energético, também para você se divorciar de determinada energia. E qualquer outra coisa que você precisar, chama aqui embaixo, fechou? Então vamos falar sobre esse tema, né, que são as emoções. As emoções, né, elas fazem parte da nossa experiência humana, né? Então, quando a gente pensa nas emoções, as emoções elas estão ligadas ao chakra sacral, né? Ao chakra sexual, como vocês quiserem denominar. É o chakra que vai ter a interação humana, ou seja, o relacionamento, o seu relacionamento com a sua sexualidade, o seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos e seus relacionamentos românticos ou casuais. Então, como você se relaciona com o mundo externo, né? Que é através do quê? Das emoções, né? Você se relaciona através das emoções. E aí a gente tem que entender uma coisa: a linha do despertar segue duas, né? Duas questões aí que a gente precisa entender, né? Que seria o primeiro despertar, que é despertar a sua consciência para o extrafísico, o espiritual, que você é um ser espiritual vivendo essa experiência humana, blá blá blá. E depois a gente tem o lado oposto, né, que é descer para a Terra, é você entender que você é esse ser espiritual, que você está experienciando essa vivência humana e essa vivência humana tem essas emoções e essas emoções elas não podem ser reprimidas, tá? Então, quando a gente pensa nas emoções, a gente tem que entender que elas têm que ser vividas e experienciadas. Só que o que acontece? Ou a gente vai para um extremo de uma emoção ou várias emoções, ou a gente vai para reprimir essas emoções, né? Ou a gente está num lado da balança ou a gente está no outro lado. E a gente tem que achar o meio. O meio seria o quê? A gente sair do controle, né? O sair do controle é o quê? A gente quer controlar o mundo externo, como que as pessoas têm que agir, o que elas precisam fazer e como que deve ser a coisa, assim, assim, assado. Quando a gente corta isso e entende que a gente tem que focar no nosso processo, aí às vezes a gente cai no outro controle, que é controlar as nossas emoções, as nossas percepções. E aí a gente às vezes pode ir para um extremo, né, de tipo, por exemplo, reprimir essas emoções, né? A gente ir para esse extremo de reprimir. E a gente prende elas, né, que a gente quer controlar elas. E, na verdade, as emoções, elas precisam ser vividas. Então, por exemplo, estou passando hoje por um processo que está me dando raiva. Sinto a raiva hoje. Eu sinto a raiva, eu acolho a raiva, faço coisas para a raiva, né? E aí eu estou passando. Então, é o quê? A movimentação, como se fosse uma onda do mar, né? A onda do mar, ela vai passando, né? E ela vai quebrando, e ela vai passando, né? E a gente tem que passar, né, dessa forma. Então, é como se a gente estivesse boiando no mar e tá passando, sei lá, uma onda leve, né? Não é uma aquelas ondas que vai te derrubar. É uma onda leve de emoção e você, tipo, só vai levantar e descer. Então, é mais ou menos dessa forma, né? Obviamente que não é fácil, né? Assim como o meu processo não é fácil, assim como o de vocês não é fácil. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode ter essa leveza, né? E esse equilíbrio para a gente experienciar as duas experiências aqui, né? A gente experienciar essa questão espiritual aqui na matéria com essa questão terrena, né? Porque a gente estava vivendo o quê? Humano, né? A parte humana, emocional, descontrolado ou reprimido. Aí, pum, a gente vai para o espiritual e a gente vive um pouco lá no espiritual e tal, né? Então, tem pessoas no processo que vão mais para esse lado espiritual e aí, tipo, acaba abafando um pouco as emoções e depois a gente volta pra gente ter esse equilíbrio, tá? Então, eu anotei as emoções baseadas no filme mesmo, divertidamente, tá? Só pra gente trazer algumas reflexões, alguns pontos de reflexões e alguns insights de como vocês podem lidar com as próprias emoções, tá?
Trouxe a tristeza, a raiva, a alegria, a ansiedade, medo e a inveja, tá? Então, vamos parar para pensar que às vezes a gente pode estar focado em apenas uma emoção. Por exemplo, no meu estado de vida, eu era uma pessoa que eu focava muito na alegria. Então, para mim, tudo tinha que ser muito alegre, muito feliz. E eu reprimia as outras emoções, eu não gostava das outras emoções. Então, tipo, pra mim, tudo tinha que ter extrema felicidade. E aí eu acabava abafando essas outras emoções e não passando pelo que precisava ser passado pelas outras emoções. Pode ser que você reprima, por exemplo, com extrema raiva. E aí, tipo, você fica numa extrema raiva e não vive o resto, né? Não curte o resto das emoções. Então, pode ser que você vive só uma emoção, ou às vezes escolhe uma ou duas como principal e vive naquele excesso e não passa pela essa fluidez, tá? Então, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção que ela vai te trazer um lado mais introspectivo. Então, você vai olhar mais para dentro, vai analisar mais as histórias, entender que talvez aquela situação que você passou te deixou triste, te deixou deprimido, né? Então, é um momento que você olha mais pra si, mas também você tem mais empatia pelo outro, porque você passa por um momento triste e você acaba tendo empatia pelo seu próximo também, tá? Então é um momento que é legal a gente passar pra ter, né, esse lado mais introspectivo. E aí, por exemplo, pessoas que têm dificuldade, né, de lidar com a tristeza, podem ficar num momento mais introspectivo, de ficar quieto, isolado, né? Pensando, refletindo, né? Às vezes até chorando, expressando a raiva dessa forma. Ou pode expressar a raiva de uma outra forma, vendo um filme triste, escutando uma música triste, fazendo um poema, desenhando, escrevendo, por exemplo. É uma forma de expressar essa tristeza também, tá? Então, cada hora você vai expressar de uma forma, talvez, com essa introspecção e o choro, e às vezes expressar dessa outra forma, tá? Aí a raiva. A raiva a gente julga como muito negativa, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a tristeza também, né? Mas se for parar pra pensar, a tristeza, a raiva, né? O medo, são emoções que, olhando, né, pra escala Hertz, tá abaixo da neutralidade. Então é uma emoção que tá abaixo do certo, né? Não existe isso, gente. A gente tem a oscilação dessas emoções, né? A gente, obviamente, está expandindo a consciência e aumentando a nossa vibração para sim a gente ser a nossa melhor versão, mas mesmo sendo a nossa melhor versão, a gente vai viver essas oscilações, tá? Então, não julgue, né? A tristeza, a raiva, o medo, né? Acolha tudo isso. Então, a raiva, por exemplo, ela vem de uma extrema, por exemplo, injustiça ou frustrações, e aí você sente muita raiva, né? E aí, quando você reprime, ela adoece seu corpo, né? Então, às vezes você reprime ela sendo, por exemplo, boazinho ou boazinho, ou às vezes você vai e explode, né? E grita com alguém, né? Xinga alguém. Então, entenda como que você lida com a raiva, como você pode equilibrar isso, tá? Dicas para lidar com a raiva, né? Você pode socar um travesseiro, comprar um saco de boxe, ouvir uma música que te dê raiva, ou fazer alguma atividade que te dê raiva também. É legal a raiva para você focar, sei lá, no esporte, academia, para você correr. Então, tipo, dá para utilizar a energia da raiva, por exemplo, canalizar essa energia para você fazer um movimento. A raiva, ela traz movimento, ela traz ação, né? Então, por isso que não é importante não reprimir, porque ela traz esse movimento para a vida, tá? E partindo para a próxima emoção, a ansiedade. A ansiedade, ela sempre fica lá no futuro, pensando em inúmeras coisas que podem acontecer, né? Planejando metas, coisas que antecipadas, problemas e tal. Então, assim, estamos vivendo aqui. Mas, às vezes, talvez é legal, tipo, ir um pouco para um futuro, entender como que seria a probabilidade disso acontecer e voltar rapidamente. O problema é quando a mente fica lá no futuro, né? E quando ela fica muito no futuro, qual exercício você pode fazer para controlar essa raiva, né? Acolher essa raiva? Respiração. Respira, né? Faz exercício, sei lá, de 4 tempos. Respira pelo nariz em 4 tempos, solta pela boca em 4 tempos, né? E vai fazendo isso até acalmar, né? E tranquilizar essa ansiedade, tá? Você pode fazer isso. Aí a próxima emoção é o medo, né? O medo,
ele te paralisa. O medo, ele te deixa num estado de que você não confia em você e nas outras pessoas, né? Então, ele sempre tá num estado de alerta, de perigo. Ele concentra demais nos detalhes do que pode acontecer de errado, né? Ele tá muito neste errado da coisa. E aí o medo, a gente tem que acolher o quê? A nossa criança, a gente tem que acolher, tipo, a gente pode o quê? Se abraçar, falar que tá tudo bem, que vai passar, né? Se encorajar, né? Então fazer atividades que vão te encorajar. Então, por exemplo, eu tenho medo de subir uma escada, porque eu tenho medo de altura. Então, eu posso ir subindo, né, essa escada aos poucos, enfrentando esse medo aos poucos, né, e me acolhendo, tá tudo bem, eu fiz o que eu posso, não subi até o último degrau, mas eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, você vai acolhendo esse medo de pouquinho em pouquinho, tá? Mas ele precisa ser acolhido. Alegria vê o lado positivo de tudo, né? Então, às vezes, a gente tá tão focado numa coisa negativa que tá acontecendo e a gente esquece de visualizar o lado positivo. Então, a alegria, ela traz esse lado positivo e ela tá lado a lado com a tristeza, né? A gente precisa sentir uma tristeza profunda para depois sentir uma alegria. Então, o fluxo da vida sempre vai ser esse: sentir uma tristeza e depois sentir uma alegria, sentir uma tristeza e depois sentir uma alegria, tá? E a próxima, né, seria a inveja. A inveja, a gente tem que entender que a gente inveja o que o outro tem. E a gente, às vezes, é ingrato com o que nós temos. Então, primeiro, agradecer o que nós temos. E o invejar do outro talvez seria mais baseado em analisa o quanto você pode crescer com a experiência do outro, né? Tipo, você não vai fazer a mesma coisa, você não é a mesma pessoa, você não vai passar pelas mesmas situações, mas que situações ali seriam interessantes? Sei lá, o outro comprou um carro, eu também poderia comprar um carro, né? Qual o problema? Tipo, uma inveja de, tipo, eu também quero um carro, qual o problema? Mas não cobiçar o que o outro tem, cobiçar o que o outro tem, a energia que vai ser tanto para você quanto para o outro, tá? Então é isso, num contexto geral, acolham as emoções, tenta ver qual é a forma de você acolher, de você não julgar, de você não reprimir e de você passar por essas emoções para que as coisas fluam de uma forma melhor e as relações também fluam, né, de uma forma melhor. E assim, gente, espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Beijo e até a próxima.